Pois bem, irmãos, boa noite, né, todos irmãos. E eu desejo que a paz do Senhor esteja, né, no coração de cada um dos irmãos. Que o Senhor venha assim nos conduzir nessa pregação, trazendo a nós assim, a compreensão, né, do que está dizendo aqui esse texto. Essa pregação é um texto de João. Nós temos um texto, né, João 2. E eu não vou aqui me ater e ler a Bíblia porque eu estou falando aqui de uma aula para os irmãos, né? E eu sei que os irmãos já conhecem esse texto, né, de João 2, onde Jesus ali converteu água em vinho. E aí eu tenho como texto básico isso aí. E como tema eu tenho: qual é a sua condição? De convertido ou de convencido? Aqui era para a gente se ater só a esse texto, mas assim, foi tipo assim, as irmãs, né, a maioria das irmãs, não, você vai fazer uma pregação e nos convencer qual a diferença de convertido para convencidos, né? Então eu vou ter que me ater a outro texto também, em João, no caso, João 3. O Evangelho de João, segundo registrou o apóstolo João, no capítulo 2, aquele milagre que Jesus fez, ele atraiu pessoas a ele, que depois, lá no final desse texto, Jesus fala que ele não cria naquelas pessoas, não acreditava naquelas pessoas, que cria nele só por causa dos milagres. Então, por causa dos milagres que Jesus realizou ali, as pessoas se convenceram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas não é que as pessoas se converteram. E a prova disso está lá em João 3. Então, em João 3, né, a partir do capítulo 1 até o 10, para a gente ter uma melhor compreensão, irmãos, vamos analisar, né, o ocorrido e registrado nesse texto pelo próprio apóstolo João. Então, hoje, assim, dentro da igreja, né, a gente pode ver assim, que a gente pensa assim: eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho os requisitos que me mostram como uma pessoa religiosa, eu jejuo, eu oro bastante, eu tenho um testemunho dentro da igreja tão grande que, observado pelos líderes da igreja, até um cargo eu consegui na igreja, consegui um cargo de liderança na igreja. E não foi assim porque alguém quis me agradar, mas sim por ver meu comportamento cristão e me deu um cargo na igreja. Aí eu sou uma pessoa convertida. Eu provei, né? A gente pode pensar dessa forma. Ah, por que, irmão, que você se acha convertido? Porque eu estudei muito a Bíblia, eu tenho muitas informações sobre a Bíblia, ou até porque eu fiz um curso de teologia, eu tenho um nível de conhecimento teológico muito grande, e eu me converti através disso, me acho uma pessoa convertida. Aí você pode também responder para você mesmo: eu sou um líder, eu lidero um grupo de igreja. No entanto, eu sou convertido, porque como que eu ia liderar um grupo se eu não fosse convertido? Eu sou um mestre, um professor de teologia. Estou convertido porque eu consigo ensinar pessoas sobre isso. Mas a gente for ver aqui, está falando de um rapaz que tinha tudo isso e não era convertido. Nicodemo, né? Jesus fala que Nicodemos, no versículo 10, fala que Nicodemos era um mestre em Israel. O que era um mestre em Israel? Era um professor que nem a irmã Wanda? Ensinava história? Não. Um mestre lá em Israel ensinava física, português, matemática. Um mestre em Israel, ele ensinava leitura bíblica, ele ensinava teologia bíblica. E Nicodemos era uma dessas pessoas. Mas, no entanto,
Ele chegou até Jesus mostrando que ele até conhecia, tinha um conhecimento. Não era um conhecimento, ele tinha informações de quem era Jesus. Tudo certinho. Mas quando ele aproximou de Jesus, o que houve? Precisa nascer de novo, precisa se converter, ter uma nova vida. Nicodemos, irmãos, fala na Bíblia que Nicodemos era um fariseu. Eu sei que as irmãs sabem o que era um fariseu, né? Sabe? Sabe? Fariseu, a gente tem aquela concepção que o fariseu era um cara. Se tornaram depois, você entendeu? Umas pessoas ruins, falsas. Mas os fariseus, como um grupo religioso, que graças a eles, você entendeu? A fé judaica não foi corrompida. Eles conseguiram ali manter aquela fé judaica, resistir muitas coisas que vinham para poder deturpar a fé judaica, porque houve um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento que não houve mais profecias. E aí vários grupos, várias nações se levantaram também para poder introduzir crenças, costumes. A própria Grécia, né? Os gregos tentaram introduzir crenças, costumes. E quem resistiu a esse povo? Os fariseus. Quem guiou o povo judeu e orientou o povo que não entrasse naquilo ali? Os fariseus. Os fariseus, eles chegavam ali, não, por aqui a gente tem que ir por esse caminho. Então o fariseu, que nem fala que Nicodemo era um príncipe dos judeus. Quando fala de príncipe dos judeus, não era porque ele era filho de um rei lá da Judéia. Quando fala que ele era príncipe dos judeus, está falando que Nicodemos era assim um membro do maior tribunal que existia naquela época, que era o Sinédrio, o grande Sinédrio. Então, o grande Sinédrio, ele tinha a função de manter as pessoas, ele investigava a vida familiar, para você ver como ele influía. Ele investigava a vida familiar, pessoal, religiosa e espiritual das pessoas. E Nicodemos era uma pessoa que ele doutrinava os judeus nesses 4 aspectos de vida. Ele doutrinava os judeus, você tem que ser assim com sua família, você tem que ser assim com seus amigos, né, na vida pessoal. E você tem que ser assim dentro da religiosidade. E você tem que ser assim dentro da espiritualidade. Então, ser um fariseu naquele tempo já era ser uma pessoa religiosa. E Nicodemos, por ser um fariseu, ele frequentava as sinagogas. Por ser um fariseu, Nicodemos tinha que jejuar toda semana. Não era porque ele queria, não, é porque ele era forçado. Era porque ele gostava de fazer isso. Ele jejuava toda semana. Quantos de nós aqui para fazer um jejum, né? Demora tempo. Ele tinha que jejuar toda semana. Ele tinha que ir na sinagoga, ele ia na sinagoga. Jejuava toda semana. Ele dava o dízimo de tudo. Nicodemos dava o dízimo. Devolvia o dízimo. Se nascesse um pezinho de cebola na casa dele, dessas 10 folhas, ele tirava uma para ser dízimo. E assim eram os fariseus. Jesus relata isso, né? Porque dá os dízimos, das hortaliças e tal. E não faz outras coisas, porque se começar a ser avacalhado. Então, ser fariseu naquele tempo era ser religioso. Mas está mostrando o quê? Que nossa religiosidade nos faz ser convertidos? Não, não. Não é porque eu sou uma pessoa religiosa, que eu tenho esses requisitos, que eu faço essas coisas, que eu posso falar assim, eu sou convertido. Eu posso estar convencido, convicto que ser religioso nos traz um estilo de vida melhor, mais bem visto. E posso estar enganado com a minha religiosidade. Entendeu?
Então, ser um líder, que nem Nicodemos era, pode me provar que eu sou convertido? Não. Nicodemos era líder. Ter um nível muito alto de conhecimento teológico pode provar que eu sou convertido? Também não. Porque Nicodemos tinha isso. Agora eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que não é isso que impede que a gente seja convertido. Não é porque você tem um nível teológico muito grande que vai impedir de você ser convertido. Não é porque você é religioso vai impedir de você ser convertido. Não é porque você é um professor de teologia bíblica ou de alguma coisa relacionada a Deus que vai te impedir de você ser uma pessoa salva, convertida. Não, não é isso. Então o que diz aqui na palavra? O que nos faz ser convertido, né? Em Tito 2, no versículo 14, fala que Deus, que Jesus buscou para si um povo separado, zeloso e de boas obras. Ó, diferente, né? Por quê? Olha o que a gente pode ver. Nicodemos, com todo esse conhecimento, era um cara perdido. Nicodemos, líder religioso, e era um cara perdido. Zaqueu era salvo? Não, era perdido. Mas o que Zaqueu fez? Houve uma transformação na vida de Zaqueu quando ele chegou perto de Jesus. Zaqueu se dispôs do orgulho, da vaidade, dos conhecimentos. Só atendo aqui um minutinho dos irmãos, para os irmãos saberem o que era o publicano, que eu sei que os irmãos sabem, né? Mas o publicano era uma pessoa autorizada por Roma, pelo Império Romano, para cobrar imposto. Só que ele tinha uma taxa passada por Roma para ele entregar os tesouros de Roma. Mas ele podia cobrar o tanto que ele queresse a mais para ele. E Zaqueu era o maioral dos publicanos. Ele tinha tipo assim uma empresa de publicano. Você vai trabalhar para mim, vai lá cobrar o imposto do tanto que vocês quiserem e vocês vão passar X para mim, porque eu tenho que passar X para Roma. Então era uma pessoa muito afiada. Zaqueu não podia entrar numa sinagoga, mas ele chegou perto de Jesus. Por ele ser um publicano, ele era um ladrão, ele defraudava as pessoas. Mas quando ele chegou perto de Jesus, ele se dispôs com todo aquele orgulho, e fala a Bíblia que ele era um homem rico. Ele se dispôs daquele orgulho, da vaidade, da riqueza, correu, subiu numa árvore. Quando Jesus mandou ele descer, ele não questionou: Jesus, espera aí, não. Ele desceu, ele recebeu Jesus com alegria, ele se dispôs a mudar de vida. Olha a mudança na vida daquele. Senhor, eu vou pegar tudo que eu tenho, dividir e dar metade aos pobres. Ele já ficou 50% mais pobre, menos rico, né? No caso, que ele era um cara rico, ficou 50% menos rico. Aí depois, um cara desse, que sabia de quantas pessoas ele tinha defraudado, não sabia, não tinha nem noção. Mas ele falou: se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu se tornou um cara pobre. Houve uma mudança radical na vida de Zaqueu. Porque tudo aquilo que Zaqueu tinha foi adquirido de uma maneira incorreta. Então tem muitas coisas na vida da gente que não são riquezas financeiras, mas são coisas que nos separam de Deus, como Zaqueu estava separado. E será que estamos prontos a observar isso? Será que nós podemos pelo menos conseguir ver isso aí? Porque a Bíblia fala também em Mateus 5,13 que o crente tem que ser o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Irmãos, olha para você ver que palavra. Você acha que a luz ela só faz clarear aqui? Não. Se eu apagar essas luzes tudo aqui, ficar bem escuro, ninguém vê nada, eu posso chegar ali e manchar a roupa da irmã Graça, manchar a roupa do pastor, manchar a roupa do irmão Antônio, colocar alguma coisa podre aqui perto do irmão, que o irmão vai ver, né?
fazer meio de coisa, os irmãos não vão ver. Mas na hora que a luz acender, os irmãos, Judson, o que é isso aqui? Sujou minha roupa. A luz é para isso. Para que as pessoas, quando a gente chegar em algum lugar, as pessoas possam ver não só quem nós somos, mas também quem eles são, o que as atitudes deles estão fazendo. A luz que existe em nós é para isso. Para quando a gente começar a relacionar com alguém, a gente possa que aquela pessoa veja assim, peraí, isso aqui em mim está errado. A luz chegou, cadê ali? O sal, pode faltar, às vezes o cominho, né? Você botou pimenta também, você botou pimentão, sei lá, esse tempero todo, e não colocou o cominho. O sal, a pessoa come e às vezes nem dá fé que faltou o cominho, ou a cebola, ou o pimentão, ou o alho, alguma coisa, só um só desse tempero. Mas se faltar o sal na comida, todo mundo vai perceber. E como é a sua presença no lugar onde você ambienta, onde você frequenta, onde você convive, dentro da sua casa, no trabalho, né, na escola, como que é a sua vida lá traz algo de diferente, notável, né, acerca do reino de Deus. A gente tem que responder para nós isso. Se a nossa vida, onde a gente convive, faz essa diferença, se a gente está sendo realmente salvo. É nós que temos que ver essa diferença. Porque se a gente não fizer assim, a gente vai ser simplesmente convictos de que frequentar uma igreja é bom. E é bom mesmo. Que ser religioso é bom mesmo. Que ensinar a palavra de Deus para as pessoas, ser um mestre de teologia, é bom, porque você está ensinando de Deus para as pessoas. Mas não quer dizer que você é salvo. Porque Nicodemos tinha todos esses recursos, todos esses requisitos. E Jesus falou o que para ele? Ele tem que nascer de novo, o cara que jejuava, frequentava a igreja, pagava dízimo. Nós falamos isso. Pagava o dízimo. Ensinava a ser da palavra de Deus. Nicodemos tinha conhecimento, não falta conhecimento. Tinha informações através da Bíblia de quem é Jesus, antes de Jesus começar agora. Sabendo que é mestre, vindo de Deus, que ninguém, né? Mas era salvo. Era convertido. Não era, se fosse convertido, Jesus não ia falar, ó, você tem que nascer de novo, porque conversão é nascer de novo. Então, eu não quero me ater mais ao tempo, né? Que a gente poderia explorar mais esse tema. Mas eu agradeço ao irmão a oportunidade, né? E espero que a gente pode aprender cada vez mais, né? Porque esses negócios aqui tem feito a gente aprendendo como a gente fazer um explanamento da palavra, né? O texto que eu fiz aqui foi olhando ali no dia que tanto o pastor como o Silvio também, né? Colocou ali para nós como que seria o texto, que eu fiz aqui um texto, o tema e o conteúdo.